Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Quero agradecer a Cris Bart, que ontem apresentou o Pampa Debates, obviamente bem melhor que eu e bem mais bonita que eu. Eu sei que eu não sou feio, indubitavelmente. Mas ela bem mais bonita que eu. Gostou do bem mais bonita, Nestor? Indubitavelmente. E tu, quer 100% de acordo. Eu vou ser sincero, ontem eu não pude assistir. Claro, eu não estava aqui, senão eu teria assistido. Não teria assistido. Eu assisti porque era a Cris Bart. Olha, que a dona Luca está assistindo o programa em casa. Tem problema. Olha. Não há problema. Ela pede para que eu te controle aqui na rede. Temos licença para mirar de longe. De longe. De longe. E nem haveria possibilidade de perto. Especialmente pela televisão. Porque eu sou um ancião. Estou em retirada. Nosso procurador de justiça, eterno procurador-geral, Marcelo Dornelles, e veja, está se fardando. O terno Armani, a categoria da gravata Gucci. Como diria o Geraldo Camisa de algodão egípcio. Como diria o Geraldo Canali? Quanto não ganha? Um animal desse. Que recepção, Marcelo! Mas assim, aqui sempre com bom humor, né? Ele sabe disso. Nosso querido amigo Marcelo Dornelles, meu companheiro de futebol, joga muita bola, não sei se ele já recuperou a lesão, mas joga muita bola. Eu quero que é o Luiz Carlos Maroni, que normalmente vem ao programa para falar mal da medicina, contestar as vacinas. Sim. Ele acha que a vacina para gripe é para exterminar velho, o HPV é para esterilizar jovens. Vai gostar disso. É assim, ele tem uma assim. Ele é um médico frustrado. Esse é o problema do Maroni. Tudo bem, Maroni? Cassiar já respondeu por mim, a sogra dele fez uma vacina, quase morreu. Pergunta, eu tenho 62 anos. Não quer tomar, ela acha que o governo quer matar os velhinhos. Exatamente, para acabar com a aposentadoria. Não quer tomar. Eu tomo vacina e estou aí. Eu também tomo. Pois é. Mas a cabeça, dá numa pessoa, aplica numa pessoa debilitada. 15 dias de cama. Mas qualquer coisa que tu aplicar numa pessoa debilitada... No teu caso hoje. Qualquer coisa que tu aplicar numa pessoa debilitada vai acontecer. Então. Tu não tomas porque tu é um homem debilitado. Claro, tu é um dos candidatos a sofrer com a vacina. Eu nem te recomendo a fazer vacina. Esse sujeito vem pro programa para ser ofendido. Mas o que é isso? Não, antes que ele ofenda, já saiu ofendendo, entendeu? Eu estou quieto. Mas tu vai picar no Paulcé, né? Eu estou quieto. Toda vez eu sou atacado. Aqui. Quando eu falo mal da imprensa, eu tenho... Não, mas tu já está antes, tu já me provoca antes do programa, que tu já vem dizendo que HPV mata... esteriliza jovem, que a vacina para gripe é para eliminar os velhos. Então, eu já largo antes. Eu te pergunto, com uma filha tua de 12 anos, tu autorizaria ela a fazer HPV? Tranquilamente. E agora os guris também, os garotos estão tomando também. Acima de 9 anos já estão tomando. A população mais de 200 milhões tem que... Que isso, mas não diga isso. Não sei. Aí tu não quer que eu grite um homem desse? Não sei, é que nem a manteiga. Ela fazia mal. Minha caneta aqui embaixo. Manteiga fazia muito mal e aí... Marcelo Dornelles, prazer tê-lo aqui. Respeito que agora vamos ao procurador-geral de justiça. Não, tem que chegar cedo para não sofrer bullying quando está fora do ar. Vem logo. Mas foi por razões Não, aqui é bom falar pela frente, pelas costas não tem que... Não, mas quando está sem microfone que não dá tempo de... Não, cheguei nada certo. Prazer tê-lo aqui. Não, mas eu elogio. Não, eu só te elogio, eu critico a ele. Não, tô jogando. Jogamos ontem e tal, tô voltando devagarinho e tá tudo bem. Mas vai lá e leva 7 lá na Pucket. Não, mas eu não tava. Ah, bom, então foi por isso. Não. Então foi por isso. Não tava, não. Aquilo ali foi... Aquilo ali, eu acho que não é verdade aquilo ali. O Dudu inventou aquela história lá. Bom, tem que nos convidar para nós dar uma olhadinha no futebol deles, né? Para ver como é que está o nível técnico. Joga bem. Joga bem. Agora, antes de mais nada, ontem esteve aqui no programa o vereador Adelicialo, no Estado, e fez uma crítica, e parece que foi crítica, eu não vi, confesso, estava num evento lá em Guaíba com o nosso amigo José Esperotto, com o nosso amigo Flávio Presser, o governador do Estado, e o secretário Fabiano Pereira, um evento sobre águas, que nós fizemos na prefeitura. Então, a Cris Bart que apresentou.
Mas parece que o Adeli disse que os oficiais de justiça não pagam tarifa de ônibus. Então, nós concedemos o direito ao Jean Gonçalves, presidente da Associação dos Oficiais de Justiça, a fazer o texto aí como direito de resposta ao que disse o Adelicial. E eu gostaria, até porque estou afônico, né, que o Nestor lesse para nós da Rede Pampa aqui a resposta. Em razão de reiteradas afirmações na mídia por parte de alguns vereadores de Porto Alegre, a Associação dos Oficiais de Justiça vem a público manifestar que a legislação municipal que interage com a atividade profissional dos oficiais de justiça do Estado contempla a Lei 10.836/10 e os decretos 17.089 e 18.313. Essa legislação versa sobre a regulamentação acerca de estacionamento de veículos de oficiais de justiça durante o cumprimento de mandados judiciais, o que fica consignado com uma série de registros e identificações, inclusive junto à EPTC. Sobre a afirmação genérica referente à isenção no transporte público para oficiais de justiça, informamos que em Porto Alegre, oficiais de justiça não possuem isenção em tarifas de ônibus. Nesse sentido, salientamos, inclusive, que os oficiais utilizam seus próprios veículos para trabalhar e, para tal, não recebem por quilômetro rodado tampouco diária, percebendo apenas indenização parcial das despesas incorridas com o combustível gasto. O valor ressarcido ao oficial fica muito aquém daquele despendido por ele, que paga de seu bolso para trabalhar ante o exorbitante preço do combustível. O oficial assume responsabilidade que é do omisso estar desembolsando valores indevidamente, sempre tentando não prejudicar a celeridade da prestação jurisdicional. Com relação aos comentários pejorativos acerca da profissão de oficial de justiça, também proferidos por vereadores de Porto Alegre, manifestamos nossa tristeza com a constatada falta de conhecimento, ainda mais quando oriunda de um legislador da Câmara Municipal. Ao contrário do que disse o vereador, os oficiais de justiça são responsáveis por cumprir determinações judiciais, não cabendo a esses profissionais julgá-las, devendo, por óbvio, dar-lhes fiel cumprimento. O julgamento do mérito processual é a atribuição dos magistrados, juízes e desembargadores que decidem com base nos autos. Ao contrário da falácia alardeada pelo parlamentar, o oficial não tira a casa de ninguém, mas garante que permaneça em sua casa aquele cidadão que dela é legítimo proprietário e que, em nela residindo, o faça em harmonia familiar e social sem agredir esposa e filhos, por exemplo. O trabalho árduo de ajuda aos mais necessitados junto à comunidade abrange a proteção de pessoas em cumprimento à lei e à ordem. Oficiais de justiça trabalham em loco com o pé no barro, fora das tribunas e de gabinetes. Oficiais de justiça atuam como pacificadores sociais, sempre utilizando-se de ferramentas de conciliação e de mediação para ajudar a sociedade. Todos os dias nos colocamos como interlocutores entre o judiciário e a sociedade. Muitas vezes temos que cumprir mandados judiciais contra conhecidos, o que não nos permite recusar, pois temos o dever funcional da imparcialidade. Temos muito orgulho da profissão que escolhemos, pois entendemos que o nosso trabalho como elemento de humanização da prestação jurisdicional, um trabalho que pode mudar a sociedade e o mundo. Por isso, senhor vereador de Porto Alegre, respeite os oficiais de justiça, procurando informar com embasamento técnico, antes de manifestar sem base teórica alguma. Seguimos diuturnamente à disposição da sociedade e dos parlamentares eleitos por ela. Jean Gonçalves, presidente da associação. Obrigado, Nestor. Aí, tu és o vereador. Exatamente. Por que a manifestação do Adeli sobre isso? É uma manifestação isolada. Até porque não tenho esse conceito. Respeito muito, acho que é uma tarefa dificílima cumprir essas metas que eles muitas vezes chegam para dar o parecer lá, olha, tem que se apresentar nisso, naquilo. Então, eu acredito que é um trabalho muito difícil que nós temos que reconhecer. Agora, é claro, as pessoas muitas vezes querem que ninguém notifique. Deixa assim, deixa passar. E o oficial de justiça está para fazer esse trabalho, Dornelles, muito difícil. Então, eu tenho muito respeito e não é esse o pensamento, tenho certeza, da maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre. E eu quero dizer ao Jean Gonçalves que está à disposição dele, quando quiser vir no programa aqui, será um prazer, agora sim, será um prazer recebê-lo aqui no programa. Marcelo, sobre isso, quer não, eu não entendi se a crítica foi a questão do ônibus ou teve outra crítica. Eu não Deve ser do ônibus e estacionamento. Tá. Não, eu acho que a questão do ônibus, eu acho que até ele explicou que não há essa isenção. Tem isenção. E acho que seria indevida mesmo, porque eles recebem a condução, sim. Seja no carro ou não, cada condução, o Nestor é advogado. Ele está dizendo que é ressarcido. Cada condução que eles fazem é pago pelas partes, não é nem pelo Estado. A parte do processual que paga a condução, salvo quando tem assistência judiciária gratuita. Profissão da mais alta respeitabilidade e que faz valer as decisões judiciais, né?
que o juiz decide no processo, mas quem vai lá se não tiver dinheiro para fazer esse é o trabalho. oficial de justiça, é o policial, então eles Para fazem contribuir, valer como advogado, recebo o oficial de justiça no meu escritório, é uma tarefa de altíssima responsabilidade. O OAB tem. E tenho impressão Inclusive muito boa, diz com todos com que tratei, nunca tive nenhum problema ao relacionar-me, sempre foram exatos, pontuais, sérios. Agora eu desconheço a polêmica, que eu não assisti, não ouvi. Por exemplo, né, para ficar no tema, né, nem é a parte criminal que eles têm o apoio da polícia, mas a parte do direito de família é mais complicado. Tirar um marido de casa, tirar um filho é uma tragédia, uma desocupação de um lugar, é realmente uma Então veja agora, recentemente... tensa e frente a frente. Doutor Marcelo, com o problema, recentemente frente a frente com o problema, não é lá, tirando a pessoa de casa, desocupando um imóvel. É uma profissão de risco. Sim. Doutor Marcelo, há de lembrar, recentemente houve uma reintegração de posse aqui muito polêmica, em que se teve que decidir algumas questões ali, e o oficial de justiça está ali, naquele momento, para decidir, já toda a brigada mobilizada, etc. Então tem que se sopesar todas, e o oficial de justiça está ali como um juiz. Um representante. Só para não perder a oportunidade. Ele não decide, mas ele tem que tomar algumas providências. É o emissário, vamos dizer assim. Nós temos dentro do Ministério Público o secretário de diligências que faz a mesma função do oficial de justiça nas coisas nossas que ainda não estão perante o Poder Judiciário. Veja só. Paulo Sérgio, boa tarde. Gostaria de saber se vocês, os debatedores, poderiam comentar sobre o assunto. O governo federal anunciou mudanças no licenciamento para a exploração na área de mineração. O governo vai fazer mudanças por decreto. Será que o nosso carvão está nessa liberação? Temos as maiores reservas do Brasil. Eduardo Cloir, de Porto Alegre. Claro que está, né? Então, essa legislação, eu recebi notícias do escritório, sempre que vem uma legislação que é do nosso interesse, vem para nós o inteiro teor. São quatro diplomas legais com alterações e que vieram. Eu não examinei cada um, não me sinto à vontade para discutir e debater esse tema, porque eu vou dizer coisas em precisão para o telespectador. E nós já somos tudólogos demais para comentar o que não vimos. Então, eu vi uma entrevista do ministro que garantiu que até o final do ano haverá o carvão como commodity. Mas eu realmente não me sinto abalizado. Agora, uma coisa é certa, né? O centro do país, os deputados nordestinos e senadores normalmente atacam o carvão porque só o Rio Grande do Sul tem pela Santa Catarina. Como atacam o fumo também. E aí começam a legislar em coisas que são importantes para a nossa economia. Isso mas nós não podemos permitir. Mas uma coisa se pode dizer, né? Hoje nós temos tecnologia japonesa de exploração do carvão com poluição zero. Né? É isso que eu ia falar. Eu acho assim que a estratégia de novas formas de energia absolutamente tem que ser consideradas. Nós temos um acervo. Para a riqueza natural. E para a nossa economia aqui seria fundamental. Sempre o cuidado do Ministério Público é a questão exatamente posta pelo Nessor, que é a questão ambiental. Né? Então tem que Mas ser. a questão ambiental tem solução, né? Não. É que às vezes lá em Guaíba, a solução é mais vocês cara não imaginam, do que... Vocês não imaginam ontem, vocês conhecem Guaíba, a brisa que tinha em Guaíba, nem um cheiro relacionado, celulose, nada, zero. Cidade Farroupilha. A velha Borregás não é mais. Aquela parte alta de Guaíba ali. Graças à tecnologia. Não, mas a tecnologia veio pelo enfrentamento da discussão ambiental, senão ela não vinha. Mas os tempos são outros, claro isso vem ao natural. Claro. Quer dizer, vamos acabar com a mineração porque ela polui? Não, vamos dar condições de não poluir. Concordamos plenamente. Mas pega a questão do cheiro e do gosto da água de Porto Alegre. Agora, ano passado, lembram? Ficou meses aquele cheiro que quando entrava na cidade mas não tinha nada a ver com... Olha, o Ministério Público tomou a frente disso e olha, até chegar a empresa que estava poluindo... Mas não tinha nada a ver com... Ela fazia reciclagem de lixo... Que foi fechada. Sim, mas não tinha nada a ver com a celulose rio-grandense. Nada, porque essa tecnologia... Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a tecnologia veio pela pressão da discussão da proteção do meio ambiente. Senão... Às vezes não é nem do Guaíba, vem de longe. Com a poluição hoje, aconteceu um fato interessante. O Reino Unido anunciou que até 2040 não vai mais permitir carros a gasolina e a diesel. E a França foi junto no mesmo tema. Então, no Reino Unido morrem 40 mil crianças por ano em função da poluição. Essa é a razão da proibição. 2040 não circula mais carros
A gasolina, Doenças respiratórias? Qual é? Doenças respiratórias. Em função da... Mas quem é esse dado científico? Vem de quem? Não era uma vantagem. Da Organização Mundial de Saúde ou do Sistema de Tá Saúde bom, do Reino vamos Unido. repetir então, porque é importante. 2040 não circulará mais no Reino Unido veículos movidos a gasolina e a óleo diesel. E a França acompanhou. Então, daqui 23 anos... Mas isso é aperfeiçoamento. Sim, mas em função Tem que criar de nesse tempo atendimento, outra alternativa. Outras. atendendo a Organização de Saúde isso do deu Reino prazo. Unido, porque morrem 40 mil crianças em função da poluição. Essas questões Isso ligadas ao meio ambiente, eu tenho uma contribuição a dar. Eu só acho o seguinte: licenças ambientais. Eu penso que o legislador deveria estar atento e alguma coisa teria que ser feita nesse sentido. Quem está requerendo solicitando uma licença ambiental, entrega toda a documentação, tem que ter prazo para responder. Não respondeu em 60 dias, está lá todo o documento, está autorizado. Causou prejuízo à sociedade, vai sim o funcionário público do Departamento de Concordo, eu posso comentar sobre isso. Concordo plenamente. Nós temos tratado disso. Nós temos tratado disso. A ideia, uma sugestão do Ministério Público já, a FEPAM, Secretaria Ambiental, é ter um setor só, porque dentro das secretarias elas são diferenciadas. Dentro da minha secretaria tem 3, 4... Não. Claro que dar condições aos funcionários para atender, né? Não, Óbvio, enfim, que é difícil. Não, mas, mas a ideia é centralizar, ter Claro. o licenciamento não ser em 3, 4 partes. Ele tem que ser uma vez só. Né? Tem que haver responsável técnico, né? Por parte de quem. Se quem está encaminhando a documentação tem alguém que tecnicamente se responsabilize por aquilo, é o que estamos fazendo nos PCCIs também, a ideia da questão dos bombeiros, né? Se tem um engenheiro, um arquiteto que está outorgando isso, olha, tem um prazo, se não cumpriu, vai adiante e a fiscalização vai ver depois. Concordo plenamente. Agora, nós somos um país muito injusto, né? O país lançou agora, recentemente, a segunda leva da possibilidade de repatriação de ativos do exterior. Pessoas fizeram na primeira leva, fizeram na segunda leva. Agora, a Receita Federal anuncia que fará um pente fino nas repatriações feitas. Tudo bem, agora eu quero saber o seguinte: essas pessoas aí alguns fizeram mal, pode haver dinheiro de lavagem de dinheiro, mas há muita gente que mandou dinheiro para fora na época dos planos econômicos, a gente que tinha imóvel no exterior ou atividades no exterior que receberam de família, etc. e tal. Agora é o seguinte: eles vão fazer a pente fina. Agora, os caras que não ocorreram ao governo, que não fizeram a repatriação, eles não vão fiscalizar. Quem nem deu bola para o governo, continua com o dinheiro lá. Eles dão um clique de computador aqui, por esse convênio novo mundial que existe, eles têm. Então é o seguinte: o sujeito colaborou, disse: eu vou atender, vou pagar, embora eu tenha pago o imposto lá, não tem acordo de retribuição, pago de novo o imposto aqui, acertei. Agora eles não vão atrás de quem não fez, eles vão atrás de quem fez. Quem acorreu, o cidadão que foi pontual, esse vai ter uma Agora, o sujeito que não fez, não acontece nada. Então, o cidadão é um idiota, vem de acordo, um imbecil. Vem muito perto do que ocorreu na Segunda Guerra atendi Mundial, várias pessoas no meu escritório que fizeram isso. São os a imbecis. Alemanha invadiu E eu convalidei. a Áustria e simplesmente pediram para que todos os cidadãos austríacos se identificassem com arma. Todos foram lá e disseram: eu tenho arma, tenho arma, tenho arma. Um ano depois, os alemães foram lá. Entregue imediatamente vocês suas armas. Foi mais ou menos isso. Não, isso é uma coisa de nazismo. Um país altamente. Não, agora eu pergunto, e a isenção de remessas de divisas para o exterior, isenção de impostos? Não, isso é uma questão de estratégia governamental. Se, por exemplo, uma economia está em baixa, tu tá liquidando empresas estrangeiras que estão aqui e tem algum lucro e os legisladores decidirem que vão isentar, pode acontecer legalmente. Eu acho injusto. Não há isenção para quem internamente está aqui, a empresa que mandar o dinheiro para o exterior. Agora, eu que sou uma empresa interna, não tenho isenções, por que uma empresa que manda dinheiro para o exterior vai ter isenção? Acho que não tem que ter isenção nenhuma para mandar recurso para o exterior. Mas e qual foi o objetivo disso? Atender quem? Não. Aí é uma reza. Aí é uma reza tem interesses políticos, tem interesse em compilar aliados no parlamento. Claro. Né? É óbvio, né, que tem segundas intenções. Mas não me faz rezar tem muita força religiosa nisso aí. Essa que é a grande verdade. Pega uma multinacional que fabrica remédios, ela só compra da sua matriz no exterior, pelo preço que ela quiser, uma forma de remeter o dinheiro para lá. É simples. Só compra insumos para exatamente. É por isso, então, que foi criado.
Bom, boa noite, Paulo Sérgio. Andei escutando ou lendo que agora eles estão querendo fazer um fundo de 6 milhões como fundo eleitoral. Por favor, me diz que isso é mentira. Não estou acreditando. Me belisque. O Quevedo de Gravataí. Deve ser 60. Vão criar, o Quevedo se matar. E o fundo, 6 bilhões. Isso independente. Isso é verdade. É verdade. Independente verdade, do fundo pode partidário. beliscar aí. O fundo partidário continua também. Não é uma coisa pela outra. Infelizmente. Eu acho que essa discussão se fez um tempo atrás, antes pré-Lava Jato, sobre se o financiamento das campanhas poderia ser público ou privado, né? Em alguma oportunidade até eu comentei que achava que, da forma, e não era tão claro como hoje está, né? Que aparecia que, na verdade, o público acabava pagando de qualquer forma, através depois da licitação, através do direcionamento, do superfaturamento, que é o que acabou se concretizando agora ali. Eu acho que não tem momento mais inapropriado do que criar fundo para a política, com todo respeito. Né? Com as finanças rotas do país. As finanças dessa forma. Ontem aumentaram a gasolina para fechar as contas, para todo mundo pagar, e vão arrecadar bilhões aí para fazer política. Né? Então, eu acho que a saída não tem nada a ver com isso. Marcelo, eu quero dar um dado hoje importante. O governo federal anunciou patrocínio para as escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, o carnaval, olha a incoerência. Está garantido. Está garantido o carnaval. Eu acho até Ontem. Na campanha essa que nós concorremos, nós fomos uma cobaia. O processo eles já não querem que valha mais. Ou seja, não poderia ter da iniciativa privada, só de pessoas físicas e do próprio candidato. Eu gastei mais de 30 mil do meu bolso. Ou seja, agora no outro processo entra as empresas de novo. Quer dizer, o regime, o sistema político não se consolida porque ele não tem. Agora quer voltar para um fundo onde já tem o fundo partidário. Aí o fundo partidário vai especificamente, muitas vezes, para as fundações dos partidos. E aí quer agora criar outro fundo para a campanha propriamente dita. É que o que eu acho, assim, tu tem que ter um delimitador de custo e a autofiscalização. O custo tem que ser baixo. Sem dúvida. Tem que ser baixo. Para que gastar uma fortuna? As campanhas têm que ser espartanas. Senta aqui, ó, e conversa, meu amigo. Porque o horário... Tem redes sociais hoje. Não, e tem o horário gratuito na rádio e na televisão. Dornei, vou te dar outro Tem dado. as redes sociais. Chega aqui e conversa. Pega e vai. Então, para que essa movimentação de milhões e milhões? Esse é o problema. Vamos dizer que tu Tem partido político que praticamente não existe, mas tem helicóptero. Mas tem o fundo partidário. Não, ele, pelo fundo partidário, compra helicóptero, compra casa. Paulo Sérgio, Seu presidente mora na qualquer casa. um de nós aqui quer ser candidato a deputado federal. Como é que nós vamos tirar que os deputados federais estão lá se eles têm, além de todas as verbas de gabinete, eles têm as emendas parlamentares e ainda mais o fundo? Não haverá renovação. Paulo Sérgio, não sei quem está mais perdido e desacreditado, se é o Guto no Inter ou o Temer. Os dois não sabem o que fazem. Só que o Guto é fácil de tirar, enquanto o presidente da República, eles não querem tirar. Ontem era o Guto, hoje já é o Temer. Só que um é fácil tirar o que ele está dizendo, né? O outro não tira. Não vão tirar. Tem que ficar os dois. O Guto, uma pessoa pode tirar. O presidente é o parlamento que pode tirar 513. Tem que ter maioria. A minha opinião é que o Temer não é hora de sair agora. Não é hora de sair. Nós teremos eleições em 2018. Mas está difícil. O Temer é a grande bandeira do PT. O PT só foi para a rua porque o Temer continuou. Mas e continuou deles. mal. É deles. E era a companheira, era o vice. Foi eleito junto. Era deles. Mas é o grande adversário. Tem uma bandeira para ir para as ruas e dizer, ó, fora Temer. Num momento de rara lucidez minha, e fui apoiado pelo Paulo Sérgio na época, nós nos manifestamos aqui contra a Copa do Mundo no Brasil, contra as Olimpíadas no Brasil. Hoje, os estádios superfaturados, vazios, monumentos ao desperdício, hoje se faz a conta que se nós não estivéssemos fazendo esse gasto estúpido, nós teríamos regularizado todos os gargalos da saúde em todas as unidades da federação. Então veja que escolha infeliz, infernizando o povo que mais precisa. Agora, os dirigentes desse mesmo país, quando tem uma enfermidade, primeiro eles ressaltam que o SUS é a melhor coisa do mundo. Tal. Onde é que eles vão curar as suas enfermidades?
ponto, pano rápido. E aqui na capital as obras inacabadas que poderiam Tem uma moça aqui te mandando ter um oi uma aqui. finança melhor. Nestor. Oi! Mas é oi, Paulo Sérgio, não é bem mesmo. Tá oi, Paulo Sérgio. Já passou para mim. Boa noite, por favor. Aqui em Farroupilha, o sinal vai e vem. Já estamos providenciando. Isabel, já mandei lá para o nosso diretor técnico, seu Rudinei Fonseca. Paulo Sérgio, o que vocês acham deste plano de demissão voluntária do funcionalismo público? Terá adesão, pois o pessoal passa uma vida fazendo concurso para entrar. Sairão assim? Ernie Claro, isso é um maior blefe, como foram os outros planos de demissão voluntária. Esse é um blefe, isso aí é para justificar que estão reduzindo custo coisa nenhuma. Isso aí a adesão vai ser mínima. E só quem for, quem já tiver já tiver um lastro econômico e tal, que vai aceitar fazer, porque são raros os aderentes que passados 3, 4, 5 anos têm ficado felizes com a opção. Mas ninguém sai do serviço público para vir para a privada, para a iniciativa privada. Está sujeito a não receber com essa crise. Não, mas aqui no Rio Grande do Sul, à época, muita gente se atirou a franquias, a oficinas e tal, e foi um negócio horroroso. O governador Brito acabou com 14 milhões com os brigadianos, com a brigada militar. Todo mundo depois queria roubar. Existe uma riqueza que vai embora que não se pode mensurar aqui. Não pode fazer, Nestor, aleatoriamente. Não vamos satanizar o funcionário. O funcionário público se aperfeiçoa também, faz curso, há todo um cabedal de conhecimentos, que é um patrimônio que o funcionário público investe em favor do Estado, em favor do cidadão. Isso tudo vai embora com o PDV, né? E aí nós temos que depois recontratar e ensinar novamente. Então, a União vai implantar, a União vai implantar, pretendendo reduzir a folha de pagamento, o programa de demissão voluntária, acreditando que 5 mil servidores vão aderir. Sinal evidente do reconhecimento de funcionários desnecessários. Deveria ter feito lá atrás. Agora, com esse desemprego que está aí alarmante, eu pergunto, algum servidor vai aderir ao PDV? Parece evidente. Jorge Luiz Lisboa, nosso amigo Guelzer, lá de Erechim. E outra coisa, 5 mil servidores, se fosse o caso, no orçamento da União, não faz nenhuma diferença. É um faz de conta mesmo. É assim. Um por cidade. 5.800 cidades, não dá um por cidade. Não faz nenhuma diferença. Não dá um por cidade no país. É um engodo mesmo. E não acredito que vão sair muito, não. Também não, porque o desemprego é fora. Só quem tivesse já uma proposta, já está esperando. Está muito complicado. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida, ela não é virtual. Portanto, o ensino dessa profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. E vamos agora, esteve aonde? Estiveram conosco lá, o Conselho Regional de Veterinária, hoje, maravilha. Um pouco de manhã, na questão de Porto Alegre e Viamão e outros dos cachorros, aquela doença do... Sim. É um nome difícil, eu não consegui. Eles estiveram hoje lá discutindo conosco essa matéria. Discutir isso, falou conosco de Erechim, identificar como fazer, né? Em que condições, o tratamento, é uma situação bem complicada. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS. CREA-RS, em foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, tem como objetivo principal a valorização e defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA do Rio Grande do Sul participará ativamente do debate de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da sociedade. São os profissionais registrados no Conselho que possuem expertise e conhecimento técnico necessário para encontrar as melhores soluções, compatibilizando assim investimentos e qualidade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a Unicred acompanha os seus cooperados em todos os lugares. Você encontra a sua instituição financeira cooperativa atuante, inclusive no mundo digital. Precisa acessar sua conta? A Unicred tem unidades de negócios.
o site e o app. Gosta de estar bem informado? Siga o @UnicredRS no Face, no Twitter ou mesmo no Instagram. Para ficar por dentro das novidades, siga as redes sociais da Unicred. Unicred, mais valor para você. E agora, vamos ao quadro Saúde, com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Da equipe do Dr. Gilberto, doutora Lídia Longinotti. Olá, sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre o câncer coloretal. O câncer coloretal é um tumor que pode surgir no intestino grosso, conhecido como cólon, e também na parte mais distal, chamada de reto. Acomete homens e mulheres, geralmente entre os 60 e 70 anos de idade, mas pode ocorrer antes dos 50 anos. Este tumor merece muita atenção, principalmente com relação ao diagnóstico precoce, pois estima-se que cerca de 40 mil brasileiros são diagnosticados com esta doença a cada ano. E a incidência vem aumentando, principalmente no sul e sudeste do Brasil. A boa notícia é que mesmo em casos avançados, com metástases, existe chance de cura em determinados casos. Procure sempre um especialista. Obrigado, doutora Lídia. Olha, é impressionante. O PP aqui é um, o PP de Brasília é outro, o PT daqui assim. É um, o de Brasília é outro, e assim vai. É verdade. Diz aqui o André. Boa noite, Paulo Sérgio. Eu acho estranha esta conversa do PMDB gaúcho ser diferente do nacional. Padilha, Peronde, Jones, Alceu Moreira, por acaso eles são paulistas? Estão todos no mesmo barco. Por favor, parem com esta balela. Aqui não tem balela, né? Eu vou defender. Olha Defende. Só. Alguém opta pela vida pública, por ser político, escolhe um partido. PP, PMDB, PDT, etc. Então, se porta bem. É um parlamentar correto, pontual, não está envolvido em nenhum tipo de ato ilícito. É óbvio que essa pessoa só poderia concorrer através de um partido. Procurou o partido. Outros membros do partido cometem desvios de toda ordem ou são até majoritários. Pode acontecer em qualquer partido, qualquer espectro político. É óbvio que tu vai dizer assim, olha, eu não entrei no partido porque outras pessoas do partido agiram mal. Eu entrei para agir bem, eu quero me diferenciar disso e dizer que eu tenho uma atuação séria. Então, eu acho natural que haja no contraponto, na defesa, a pessoa queira ser diferenciada. Olha, eu pertenço ao partido, é só responder. Agora, o que eu faço? Mudo de partido? Vou embora? Saio? Renuncio ao mandato? Não, tu está nessa linha, tu está defendendo os deputados gaúchos, esses que ele está citando aqui. Não, eu estou defendendo todo o parlamentar que quer se diferenciar, que é honrado, que é sério, e diz assim, olha, eu sou do partido tal, no meu partido tem pessoas que agem errado. O PMDB de lá é outro? Não, o partido é igual em todo o país, mas os parlamentares se portam de maneiras diferentes nos diferentes estados e em diferentes núcleos de políticos. O Padilha se porta diferente do Michel Temer, por exemplo? Não sei, mas certamente o Pedro Simão se porta diferente do Michel Temer. Certamente. O Jarbas Vasconcelos, certamente. Que está no Nordeste, se porta diferente do restante do PMDB também. Então, eu acho que eles têm o direito de vir na defesa de quem está na política PMDB, e é sério. O PMDB de Pernambuco é um, o PMDB de... Não, nós vamos dizer que dentro dos partidos políticos, os parlamentares agem de forma diferente em todos os lugares, em todos os momentos. Tem gente séria e tem gente que não é séria. Tem uma coisa... Então, é isso aí. Mas não tem gente séria? Tem. Permita dizer uma coisa muito importante. A primeira obrigação que o político tem é com o povo, não é com os partidos políticos. É bom deixar bem claro isso aqui. Nós somos eleitos pelo povo. Primeiro o povo, não os partidos. É que está invertida a situação no país. O que o Nestor disse é verdade. Pela legislação eleitoral, nós somos obrigados a concorrer por um partido. Mas o partido também erra. Às vezes ele mesmo não cumpre o estatuto. Mas quem quer penalizar o parlamentar.
Mas o teu então, compromisso com o povo foi pro ralo, sabe por quê? Porque se tu não ficar no teu partido, tu não tem como mudar para outro porque o Conchavo, com ou então tu tem que renunciar. Exatamente. E dizer, eu vou embora. Porque a lei eleitoral então é assim. foi-se pro ralo o teu compromisso com o povo. Eu acho complicado. Ou seja, se tu não te permita só completar. Se tu não participar do conchavo político, seja no estado A ou B, tu automaticamente diz que tu não segue a linha do partido. Infelizmente, é essa política que nós vivemos hoje. Vida PDT. Não, eu acho complicado qualquer tipo de generalização. Isso aí. Por óbvio que, que nem foi dito, tu não tem como não estar num partido. Sim, a É lei impossível. eleitoral obriga. E tu não vai encontrar nenhum partido que não tenha algum problemas, né? No passado, Mas tem lembra? gente boa, O PP ficou a vida inteira separado. Não, o Rio Grande do Sul é separado porque o São Paulo tinha o Maluf. Né? Então, agora que tem o Maluf em São Paulo, todo perfeito. Então, não tem nenhum partido que não tenha problema. Eu acho que tu tem que trabalhar com a ideia de, olha, eu tenho um partido e eu tento ser diferente. Eu acho que também tem que ter Um deputado que eu cobrei, ele disse assim, o Nestor, eu não entrei no partido tal por causa do fulano, do Beltrano, eu entrei por mim. E porque achei que o que mais se assemelhava ao que eu penso, bom, agora eu vou trocar de partido. Mas o outro que tu trocar vai ter problema. E aí eu vou no outro, tem outro cara. Aí eu vou trocar, eu vou ter 5 partidos. Sei, pois então não tem jeito. Vai trocar e o outro vai ter problema também. E a ação política. Não, e para terminar, e a ação política se dá para. Qual é o erro do Brasil, em minha modesta opinião? Não pode democracia, nem sistema presidencialista e parlamentarista funcionar com 34 partidos. Isso é um engodo, uma mentira, uma vigarice da grossa. 34 com mais não sei quantos. Paulo Sérgio e debatedores, vergonha esse judiciário. Solta o Rocha Lures, solta o Gedel, mas prende pais honestos com dificuldades financeiras que atrasam pensões alimentícias. E aí ele ofende aqui os juízes. Estes citados roubam o país inteiro, o judiciário tem complacência. O judiciário brasileiro é um circo repleto disso, daquilo outro, que eu não vou ler aqui, porque é muito ofensivo. A propósito, o Tiririca também é juiz? O Eduardo Azevedo está perguntando. Isso é por senhor? Não sei. É o que eu acabei de dizer, a generalização, né? Como é que hoje tu pode falar o judiciário brasileiro se um juiz lá fez uma coisa? Foi o mesmo judiciário brasileiro que determinou primeiro a prisão. Foi o judiciário brasileiro que mandou ontem diminuir o preço da gasolina. Deve estar xingando o Moro também, né? Então o Moro também é uma bagaceira. Então, esse tipo de postura agressiva e generalizada, eu acho que não deveria ser nem comentada. Boa noite, Paulo Sérgio e bancada. Eu não sou um ecochato, porém discordo respeitosamente do RAIN, pois a licença ambiental consciente é necessária, pois exterminar espécies, flora e fauna, por insignificante que seja, e como pensamos, afetará nossos filhos, netos e bisnetos. O Eduardo Azevedo. Mas não há nenhuma discordância entre nós, eu acho a mesma coisa que ele. Acho que qualquer agressão à natureza, qualquer forma violenta do homem se relacionar com a natureza, tanto que existe uma legislação protetiva. O que eu disse é um pouco diferente. Eu disse que uma pessoa que encaminha uma licença ambiental, encaminha toda a documentação e recebe um ok da autoridade. O senhor anexou todos os documentos necessários para ter uma licença ambiental. Eu acho que o poder público deve dotar as repartições públicas de meios para alcançar essa pessoa. Tem que ter prazo. A licença em determinado período. Se não alcançar, ela está automaticamente concedida. Agora tem o seguinte: matou o passarinho, a natureza foi prejudicada, vai em cima de quem desse órgão não atendeu. O que não pode é eu e ele, que manda o e-mail, sermos obrigados a todo ano mandar o nosso imposto de renda até o dia tal, sob pena de multa, uma vírgula que nós erramos, nós somos penalizados, e na contrapartida recebemos um negócio que alguém resolve lá sentar em cima de um processo, não acontece nada, só um minutinho. Até porque, pergunte aí ao Marcelo, pergunte a um juiz, há mecanismos, corregedoria, Conselho Nacional de Justiça, corregedorias dos Ministérios Públicos, estadual e federal, e quem é que controla isso? Quem é que controla as repartições públicas estaduais nas demoras de processo? Temos que recorrer ao judiciário, então tem que haver uma forma célere para que o poder público se dote de meios para alcançar o cidadão o que ele tem o direito de receber. Não foi de forma nenhuma para desrespeitar nada.
Eu quero comentar isso. Nós tentamos um projeto nosso de melhorar isso, que é através da municipalização, né? Porque tudo centralizado no Estado e na FEPAM, etc., e não tem capacidade para atender toda a atividade econômica no Estado, ainda mais o nosso, que é agrícola e tal. Então, nós começamos um projeto lá de municipalizar as coisas que têm um baixo impacto ambiental. Tem várias coisas que têm baixo impacto ambiental. Pode ser decidido na cidade. Pode ser decidido na própria cidade. Né? E às vezes, claro, sempre a disputa, os prefeitos discutem, é custo, mas tu prepara, tu pega um servidor, né, um servidor lá de carreira e tal, e tu prepara ele, capacita ele para fazer aquilo, e onde tem a baixa impacto ambiental, seja feito lá. Isso já descentraliza e facilita um monte a questão do prazo, da celeridade da licença. Deixar bem claro, nesse caso, quando vai para o município, existirá, logicamente, audiência pública com a sociedade. Principalmente não, mas aí nas grandes questões, né? Não, aí nas grandes questões tem audiência pública e tal. Sim. Eu falo nas pequenas. No cotidiano, aquela coisa que acaba emperrando aqui pela quantidade. Exemplo, tem uma coisa que vai para o interior, a lavagem de carro lá que tem que fazer. Sim, isso aí. A questão ambiental, o óleo e tal. O município pode fazer. Descentralizado. Hoje nós estamos preocupados com uma gota de óleo no posto de gasolina, com um passarinho que nem falou, Nestor e tal. A Amazônia, eu conheço muito bem. O que é feito na Amazônia, diariamente, com toda a tecnologia que nós temos de satélite, o desmatamento, são milhares de hectares por dia derrubados. Depois vem a queimada. É uma consequência absurda o que é feito lá em cima. Então, nós deixamos o todo para cuidar de gotas. Para lá ninguém quer ir. O Uber manda para os Estados Unidos isento 25% das corridas dos aplicativos, Nestor Bernardes, de Novo Hamburgo. Cassiá, por que você não deu 5 mil para a creche? Política... 5 mil para a creche? O que foi? Não sei o que é isso. Nestor, deixou de dar algum dinheiro para a creche? Não. Eu quero dizer essa história ninguém é santo. Eu quero dizer para ele que eu não dou 5 mil para ninguém. Nelson Cunha. Até se eu der 5 mil vai me faltar em casa. Agora, eu ajudo muitas entidades e recebo muita mordida durante o dia. Pronto. Paulo Sérgio, eu acho que os políticos são mais letais para o povo do que o Comando Vermelho e outras guaritas. Armando Machado. É o assunto que o Dornelles, acho que o Marcelo definiu bem, só para terminar, né? Sim. É a generalização, né? Como é que um país, uma sociedade vai funcionar sem política? Aí é baioneta, ditadura, como é que vai ser? Não tem como. Nós vamos ter que aperfeiçoar os mecanismos para escolhermos os políticos que imaginamos, né? É difícil, mas quer dizer, como faremos então? Não existe país, todos os países mais justos, que têm grande índice de qualidade de vida, têm classe política. No momento que tu coloca talvez devamos nos mirar não tem ditadura. Talvez nos devamos nos mirar no exemplo desses países. Só dizer que Suécia. O Dornelles, acontece que, até porque eu fui presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, a maioria dos municípios do Estado não tem uma Secretaria de Meio Ambiente. Esse é o grande problema. Sim, mas aí que está. É que tu não precisa, talvez, ter uma secretaria. Tu pode ter um departamento. Tá. Uma cidade pequena, tu prepara um servidor de carreira, capacita ele. Ligado à Secretaria de Administração, essas coisas, ele pode. Não precisa ter o nome em júris é a mesma coisa os PROCONs. Eu tenho outro projeto nosso lá, que a gente está tentando municipalizar os PROCONs. Também, aí vem, mas tem que ter um... Não. É o serviço. Tu ter o serviço na cidade. Tu capacita também um servidor para as coisas mais... que é a maioria numa cidade pequena. O pessoal tem o hábito de vir na capital pegar o do Estado. Mas voltando ao assunto, o Nestor falou sobre políticos. No momento que você tem peso para São Paulo, o mesmo peso, o Amapá, que não tem representação alguma no país, isso é um absurdo. Ele elege os mesmos deputados que São Paulo elege. Não, senadores, deputados não. Sim, mas chega perto. Não, quantidade não. Os deputados... São 81, né? Os senadores, a representação é igual, mas os deputados é pela população. Isso. Então os do Amapá deve ser 5% de São Paulo. Em termos de quantidade. Os senadores. O que tu quiser é que há uma distorção política. Exato, tanto é que Sarney foi para lá. Foi candidato por lá e se elegeu. Bom, isso é outra indecência. É um absurdo, uma indecência. Hoje teve um caso, eu recebi uma ligação do meu gabinete, é bom escutar isso aqui. Eu não faço política dessa maneira. Recebi uma
ligação de uma pessoa me pedindo gás. Aí eu disse, não, mas eu não dou dinheiro para ninguém. Não se dá dinheiro. Não estou pedindo dinheiro, estou pedindo gás. O gás. Aí, então não é assim que se faz política, só dando as coisas. É representando bem. Paulo Sérgio, aliás, esse devia ser o tema central do debate. Pergunte à bancada o que achar da decisão liminar da suspensão do aumento de gasolina por desobediência ao princípio da legalidade. Cristiano Fidelis de Osório. Bem, ao que se saiba, essa decisão está sendo atacada agora pelo governo federal, que se opõe a essa tese de que o princípio da legalidade não teria sido atendido. Né? Não sei se nem a essa hora já não foi caçada essa decisão. Tem um aumento que nós temos Até que ver. entrarmos no programa aqui não havia sido. Mas o caminho, imagino, seja esse. O que eu acho é o seguinte, o que eu acho é um absurdo é essa tributação direta do combustível, que no mundo inteiro o combustível está em baixa, que se usa para arrecadar, porque o brasileiro não vê essa arrecadação como uma melhora na situação da sua vida. Então, é mais uma fúria arrecadatória e o combustível é a forma de atingir igual pessoas bem aquinhoadas e pessoas muito pobres lá da favela vão sentir os efeitos da gasolina, com o aumento, encarecimento do frete, encarecimento dos produtos. Então, eu achei o aumento em si um despautério, uma coisa absolutamente indesejável e mal colocada neste momento e em qualquer momento, né? Nós temos hoje uma das gasolinas que é mais cara do mundo, né? Sim. A gasolina mais cara do mundo. Então, olha, é difícil. E ainda num momento político onde há uma suspeita de que o presidente da República, para se manter no poder, tem utilizado emendas parlamentares e recursos públicos para buscar a fidelidade dos parlamentares que vão julgar, que vão apreciar aquele pedido do Ministério Público e que estará em comento nas primeiras semanas de agosto. Então, o momento é ainda mais delicado porque ele vem revestido dessa situação de fundo. A notícia do Copom foi reduzida, agora volta para um dígito, 9,25, de 10,25 cai um ponto percentual, vai para 9,25. Amanhã sobe o dólar. Só que isto não repercute em nada, em taxa de juros, continua o cartão de crédito com os juros lá em cima, continuamos com o cheque especial com os juros lá em cima, juros de agiotagem. Pode isso. Muito alto o juro. É interessante que não mexe em nada. Não há governos mais à esquerda, mais à direita, ninguém consegue mexer nesse vespeiro. Ninguém mete a mão nisso. O sistema financeiro, Sabe quem não mete? com esses juros... Eu vou correr o risco de dizer isso, mete. Nestor. O que representa de impostos esta elevada taxa de juros que os bancos cobram para o governo federal? Tu acha que o governo federal vai abrir mão dos impostos que recebe das elevadas taxas de juros? Bom, através do IOF, mas eu acho que um homem de público, operação financeira? Mas eu acho que um homem público deve medir o que ele faz pelo seu país e pelo cidadão. Agora, se ele só pensar em arrecadar, bom, aí nós estamos na vela. Tu acha que o Henrique Meirelles pensa nisso? Não. O regime dele é rentista para banco. Não pensa. O ministro da Fazenda é rentista para banco, não dá para entender não, ele tem um viés econômico realmente que não se funda nesses... Paulo Sérgio, ontem à noite um economista relatou o custo diário do Congresso e do Senado, 28 milhões de reais por dia. Vai faltar dinheiro sempre. O Ivanor de Estância Velha. Bom, 28 milhões já falei aqui no programa. Por dia. O Senado da República são 81 senadores. Tem 11.620 funcionários. São praticamente 130 funcionários para atender cada senador. Bom, com isso, tudo está dito. A gráfica do Senado tem 10 mil. Dito, né? A gráfica do Senado Depois, tem 10 mil. há 2 anos, bem próximos de nós, aqui se descobriu que o Senado funcionava, e a Câmara também, com atos secretos que não eram publicados no Diário Oficial da União. Então, é aquilo que eu falei aqui, um país injusto, um país contra o cidadão, contra a nossa boa-fé, contra toda a esperança. Paulo Sérgio, o teu programa é um dos melhores da TV. Me nego a assisti-lo quando tem um político na bancada. Um afetuoso abraço, Cláudio Silveira de Esteio.
Bom que ele está assistindo com o Cassiano. Não, o Cassiá, claro. O Você está mandando, está assistindo. O Cassiá Foge do figurino clássico. Do figurino clássico do político. Obrigado. Do político brasileiro, é verdade. Paul Marum esteve aqui na sexta-feira retrasada e levou tanto pau, que vocês não imaginam. Olha. Mas quem sai na chuva é para se queimar, já dizia o Vicente Mateus, né? Pagar 4 bilhões em 2018 de auxílio moradia para juízes com casa própria na cidade que trabalham deboche. Não é à toa que pesquisas apontam a queda de credibilidade judiciária. Marcelo Portes. Essa pauta sempre vem, né? Toda vez que eu estou aqui... É um assunto bravo. É um assunto de sempre. Eu sempre tenho que dizer a mesma coisa. Ninguém pode dizer que sou... É que é errado. Sabe qual é o problema que é errado, injusto, Marcelo? Socialmente, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estendeu isso que os parlamentares têm ao Poder Judiciário, que é uma questão de equanimidade em relação aos poderes, né? Então, ter as mesmas situações, e se estendeu aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Mas sabe qual é o problema? É que não paga o salário correto e depois... Isso não adianta falar. Se tu segue que nós estamos há 4, 5 anos sem ter um reajuste, nunca importa, né? Porque, na verdade, eu tenho 21 anos de Ministério Público. A cada vez que tinha ou vai ter, é sempre ruim, é sempre não pode. Então, a gente sabe dessa Eu quero fazer uma comparação estapafúrdia, mas eu acho cabível. Esse assunto do auxílio moradia para juízes, para o Ministério Público, mutatis mutandis, ela era mais ou menos quando o sujeito, o Colorado, me perguntava sobre a segunda divisão e como hoje nós estamos nesse mesmo barco, o Grêmio 2 vezes, uma vez, é um assunto desagradável. Desagradável. Muito ruim. Para um lado. Não, ruim porque isso aí limou, chairou um pouco a imagem dos poderes. Não estou falando contra, não sou panfletário, não é essa a minha intenção. Eu estou dizendo, é um assunto muito desagradável a explicação que, na verdade, sobre esse tema. Me permite falar, porque se isso sempre vem, as pessoas gostam. Não, e desculpe, mas não é para isso. Não é, a minha crítica não é esculhambativa, eu estou dizendo, é um assunto desagradável, é ruim de falar. Mas aqui, na verdade, quando se criou o subsídio para os membros do Ministério Público, da magistratura, e era para ser extensivo a praticamente todas as carreiras, ela tinha um compromisso de um reajuste anual, que é te repor, no mínimo, as perdas inflacionárias. Isso nunca houve. Se tivesse cumprido a Constituição desde o primeiro que foi implantado o subsídio, os aumentos, os reajustes, nem aumento não se tem nunca, mas o reajuste, a eventual reposição, mesmo que aquém da inflação, nós teríamos uma remuneração maior do que com o tal do auxílio moradia. E isso nunca foi cumprido. Os penduricalhos que complicaram a situação. Não, é que não tem. Poderia é única. ter um aumento. Aí coloca o judiciário numa situação difícil. Nunca houve, sabe? Então, aí tu vai ficar eterna, todas as vezes que houver propostas de reajuste ao Judiciário e ao Ministério Público, sempre vai ser um celhão. Sempre vai comparar com outras categorias, que não é o caso, entendeu? Mas agora, tu não pode também comparar a categoria, por exemplo, nós hoje, nós somos 700. Né? Tem categorias que são 30 mil, 40 mil pessoas. O reflexo é outro. Né? E não só o reflexo, aí também a forma de atingir as carreiras, né? É mais fácil atingir uma carreira onde tenha 30 mil pessoas do que ela tenha 700 que tem concurso para 15. 700 aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou falando somar o Brasil inteiro. Dá em torno de 12 Paulo mil. Sérgio Marcelo, a área jurídica, como nos formamos com juízes, com promotores, com desembargadores hoje aposentados, eu já tive ocasião de privar com esse assunto. E disse o seguinte, o grande problema é, por exemplo, é injusto, tem que te equiparar. Aí tu vai explicar num programa, ou vai te explicar para a opinião pública, e você diz, quanto tu ganha? Eu ganho 25 mil reais. Eu, na minha opinião, eu acho que a responsabilidade de juízes, de Ministério Público, é maior do que isso, e não acho que esse salário seja avantajado para as responsabilidades da profissão. Mas acontece que não consegue explicar para a profissão, para a população em geral, que 25 mil é ruim. Porque na Austrália, um juiz da Suprema Corte ganha 6 mil dólares australianos. E uma moça que serve cafezinho numa lanchonete ganha 3.200 dólares australianos. Então, aqui, a diferença entre os salários de maior porte e o de menor é estratosférico. Então, é muito difícil para explicar essas filigranas, porque a pessoa já tem uma repulsa. Então, é uma situação muito ruim para o magistrado, para explicar essas questões. Não sei se me fiz entender. Vai responder no ponto final. Em nome de Gimo, FCDL, que comércio.
Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Cássia Carpes, seu ponto final. Eu muitas vezes disse aqui que o BNDES dava dinheiro para grandes, para os poderosos, como se diz, como a esquerda tem dito, com um juro de 0,70, 0,60 e poucos ao mês. Agora o BNDES criou uma linha para os pequenos. Se tivesse criado isso lá atrás, como já pregoava aqui, o Brasil seria outro. O micro, pequeno e o médio produtor ou comerciante estaria muito bem gerando emprego, porque esses são os que geram mais emprego no país. Então o BNDES acordou, vai dar dinheiro, assim mesmo vai ser um juro elevado, acima desses grandes empresários, ou seja, será em torno de 1 e pouco ao mês, mais de 12% ao ano. Mas já é uma iniciativa muito boa para fomentar a geração de emprego no país. Bem mais que a Selic, Sem se dúvida. tiver. Nestor Reis, seu ponto final. O clube do meu coração, o Grêmio, passou por uma emboscada jornalística há 10 dias atrás. Jornalista, sem credenciamento, foi à arena procurar uma injúria racial, algo contra o goleiro Aranha, que deve ter sofrido na sua vida problemas. Ele nunca aceitou desculpas do Grêmio, embora Fábio Koff, nós tenhamos procurado ele, tem o direito dele, ele sofreu injúria racial por 4 pessoas. Parte majoritária da mídia rio-grandense debitou a todos os gremistas e ao Grêmio aquele erro daquela moça, inclusive aquela moça que teve a casa dela queimada e teve que se mudar do Rio Grande do Sul, não sei se agora voltou. De emboscada, se tentou lá no Grêmio criar novamente uma situação ruim para o nosso clube, nos estigmatizando quando esse problema do racismo é um problema de ordem geral de todas as torcidas brasileiras. Existem pessoas que têm esse viés. E além da entrevista, mas eu quero dizer assim, um programa dirigido para criar um problema para nós. Eu lamento que se faça jornalismo deste jaez. Isso não é jornalismo, como se abateu nós, pode se abater sobre outros clubes brasileiros. Essas questões já aconteceram em todos os estádios. Em todos os estádios. Então, eu lamento que nós tenhamos sofrido a tentativa de uma emboscada jornalística para nos criar um problema. E já aconteceu no mundo inteiro. Lamento profundamente. Não, e isso deve ser extirpado, sou absolutamente contra. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que isso se volta sempre contra o Grêmio. Lamento, eu não estou aqui me vitimizando, mas é só no Grêmio que esse problema. E lá não aconteceu. O goleiro Aranha sofreu realmente a público, porque ele retardou o jogo, como sofreu o Cássio do Corinthians, como sofreu o Danilo Fernandes quando foi lá jogar um Granal do Gauchão. É normal, o goleiro retarda, o torcedor vai. Mas ele não sofreu nenhum tipo de Pelo contrário, teve um torcedor que fez um cartaz pedindo desculpa. Do qual eu não sou signatário, porque eu não devo desculpas a ele, porque eu não sou racista, não contribuo para isso e luto para que isso não aconteça nos estádios. O torcedor tomou uma atitude. Mas eu não tenho essa. Luiz Carlos Maroni, seu ponto final. Bom, eu falo sobre a saúde no Rio Grande do Sul, os hospitais lotados. Para mim, é decorrência da violência. Grande parte dos que estão em hospitais hoje são decorrentes de briga, bala, coisa assim, e com ferimentos graves. E também motociclistas. Nós temos hospitais lotados com enfermidades que vão 3 meses, 6 meses de recuperação. Isso aí é que está causando problema para a nossa saúde. Tudo isso é resultado da corrupção e da incompetência dos políticos. Marcelo Donelli, seu ponto final. 2 frases, um ponto final. Primeiro, retomar o assunto ali dos vencimentos, dos subsídios do Ministério Público da Magistratura, que o valor que sempre se joga, 25, 30 mil, ele é bruto. Então, nós contamos 27,5% de previdência, de imposto de renda e 13% de previdência. Dá em torno de 40% retido na fonte. Então, sempre se joga um valor lá em cima, que é um valor para impressionar. Segundo, estive agora, até porque está com o assunto, por isso que me atrasei, eu estava no Centro de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública, onde tem todas as câmaras de vigilância e tal.
nós estávamos fazendo uma parceria lá de utilizar de uma forma melhor nos processos a questão das imagens, né? Então, e isso eu queria retomar porque isso é uma obra, um legado da Copa. Uma das coisas que não me fala em Copa. Eu concordo do erro da Copa. Eu não discordo e todas as aberrações. Mas se houve um lado positivo aqui no Rio Grande do Sul, foi esse centro de comando e controle, que é efetivamente muito bom, bem dirigido e muito eficiente. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que o auxílio moradia ele é um mal que se tornou benéfico para a sociedade. Porque isso faz com que o juiz, o procurador, o promotor, o desembargador permaneçam na ativa. Se esse salário, se isso estivesse incorporado ou não existisse, as pessoas iam para a aposentadoria, isso é muito mais caro, porque isso vira o trenzinho da alegria. O cara vai para a reserva ou vai para a aposentadoria e outro assume o lugar. Está segurando profissionais competentes, com notório saber, está segurando na ativa. Então é isso que eu quero dizer em benefício do que nós estamos vivendo. Está aqui. Hoje tem 2 jetons para você. Oh, que beleza. Olha aqui, ó. Chá Sanitas. Tu que vais tomar um cafezinho, devia tomar chá Sanitas. Tu vai tomar um cafezinho com o Júnior Motim. Vocês deviam tomar chá Sanitas, sábado de manhã, que é da de Médio Pavel, dos laboratórios Lifar, tá? Esse é para o PSA. Permite, só quero mandar um abraço, falamos de Erechim, quero mandar um abraço para um ex-colega meu do Colégio Champagnat, o José Francisco Abal, que é lá de Erechim, estudou comigo em 68. Novidade de mão, esse é do KCA, tá? Ah, muito bem, tu vai ganhar o teu aqui, não fica triste. Olha aqui, ó. Tu não deu o gás lá, dá pra mim esse negócio aqui. Olha aqui, ó. Sachanitas, Galifar, ó. Muito bem. Agora avisa o Motim que ele tem que tomar chá Sanitas, e não café sábado de manhã. Esse rosinha vai dar pra ti, Paulo Sérgio. Pode passar esse pro... Hein? Obrigado. Não, eu me garanto. Nada. Eu me garanto, tem gente que não se garante. Eu não me garanto. Eu posso tomar rosa, posso tomar qualquer coisa. Quem me entrega esse? Até vermelho, hein? Esse é seu. Opa. Agora aqui, agora vem o Zezé. Se entregando. Para acompanhar o chá. Se entregando. O que tudo isso? Esse aqui, olha, o teu chazinho Sanitas. Chá com bolacha. Vários sabores. Chá com e bolachinha. o mignon da Zezé. Tu já está até com água na boca. Tu tá louco para abrir um mignon desse? Isso aqui é o auxílio alimentação do programa, Paulo Sérgio, só um minutinho. Tá aqui, ó. Toma, ô Maroni. Tá aqui todo mundo com o seu jeton. Quero mandar um abraço para a governadora Ieda Cruz, que está de aniversário hoje, ao procurador, teu colega, o Gilmar Posa Maronese. Sabe que faleceu o pai dele hoje? Tá brincando. No dia do aniversário dele, está deslocando para Santiago do Boqueirão. E é longe. Hoje, está deslocando para lá. O Maurício Ziedrick, de aniversário também, nosso deputado. Bonitão aqui, o Sérgio Gondes, de aniversário. Grande Sérgio, grande consultor da cidade, grande empreendedor. E temos outros aniversariantes aqui. O Dalmiro Dutra, de aniversário. Ótimo. Eu nem sabia, né? Eu tenho que te avisar isso aí. E o Fábio Sklovski, né? Gosto de todos os Dutras. Né? Entre tantos. Inclusive o Tarso Padodutra. Tarso Padodutra, não conheço. Senador, foi senador da República. Sim. Olívio Dutra, Tarso Dutra, o Dalmiro Dutra, tudo é gente amiga. Obrigado, meu querido amigo Cassiano. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Nestor Rain. Boa semana. Convite. Maroni, hoje tu te comportou. Hoje tu não me atacou. Hoje tu te comportou. Tu te comportou hoje. Mas tu não Graças me atacou, a Deus. eu tô contente. Obrigado, procurador Marcelo Dornelles. A Vera Armando está feliz da vida. Finalmente ela teve a vitória depois de consuleza do Inter. Uma vitória expressiva, 2-0, frente ao Grande Oeste. Uma vitória extraordinária. Oeste Brasil. Tanto é que ela veio de vermelho hoje para apresentar o programa. Aqui. Então fique com o Jornal da Pampa, na região de Porto Alegre, no sul do estado. A apresentação aqui já disse da Vera Armando. O Vilceu Godoy traz notícias locais da TV Pampa Centro e o Álvaro Damini da TV Pampa Norte. Boa noite a todos, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.